Nós estamos na nossa segunda aula. Eu quero pedir para vocês que acessem o e-mail, baixem os slides dessas aulas, leia o nosso material complementar e realize as aulas, atividades. Nós estamos na segunda aula atividade e nós tentamos montar um curso completo nesse período, falando sobre o TDAH e os outros módulos. Nós estamos no módulo de TDAH. Qualquer dúvida é só enviar para o mural da plataforma, nós iremos responder. Nossa intenção é interagir com vocês e que as aulas e nosso curso cada vez fiquem mais enriquecidos de informações. Então, nós vamos dar continuidade às causas do TDAH. Paola, quais são as causas do TDAH? No último vídeo, nós falamos que as causas do TDAH são causas, fatores biológicos, fatores genéticos e fatores ambientais. Vamos dar só uma lembradinha do nosso mapa mental da última aula. O que é TDAH? TDAH é um transtorno neurobiológico evolutivo, uma doença crônica que acompanha a pessoa por toda a vida, e as causas, que nós vamos entrar agora, que são os fatores genéticos, fatores ambientais e fatores biológicos. As causas ainda não são, isso são pesquisas que são realizadas, o TDAH não surgiu agora, ele já vem sendo estudado desde o século XIX, porém, os estudos apontam as causas ambientais, genéticas e biológicas. É um transtorno neurocomportamental, ok? Que o que mais predomina é a questão genética, nas pesquisas, porque não tem uma causa fechada, o TDAH é porque você come limão. O TDAH é porque você come laranja. O TDAH é porque você nasceu num clima quente, porque você nasceu num clima frio. Não existe ainda essa causa. Então, o que predomina mais hoje é o fator genético. E, assim, existem muitos fatores culturais que as pessoas falam que é falta de limite, que já citei na primeira aula. Então, vamos falar agora sobre os fatores ambientais. Um fator ambiental que eu pesquisei, e nas pesquisas vários autores falaram. A questão da mãe, a mãe que fuma, que bebe, consome bebida alcoólica, questão da cafeína durante a gravidez. Não quer dizer que esse bebê ele vai ter TDAH. Ele vai ter TDAH, não. Mas a probabilidade dele ter é muito grande dele ser uma criança que tenha o TDAH, ok? E isso foi feita uma pesquisa entre crianças diagnosticadas com TDAH, de mães fumantes e mães não fumantes, ok? Vamos falar um pouco também sobre os fatores biológicos. O TDAH, o que acontece? O nosso cérebro ele tem um processo que ele funciona, um processo normal. No TDAH, todo esse processo ele é alterado de alguma maneira, e ele acontece de uma forma muito excessiva. Vamos dar um exemplo? São processos relacionados a questões cognitivas, a funções executivas, a criança, que quando você que é professor, psicopedagogo e pai mesmo, qual é a mesma reclamação da criança? Ele não escuta, eu estou falando com ele, parece que ele é surdo, já levei ele no otorrino, mas não tem nada. Ele começa uma atividade e ele não termina. Na escola, ele tem uma preguiça, o menino ele não gosta de ler, ele não gosta de escrever, ele tem uma desatenção enorme, ele não faz nada. Dentro de casa, você entra no quarto dele e você pensa que lá teve um terremoto. É isso que eu escuto sempre dos pais. E é isso que eu vejo todo dia na minha casa, no quarto da minha filha.
Então, existe também a questão da atividade motora. Eu tenho um aluno que, assim, eu estou trabalhando com ele a questão da coordenação motora fina. Ele tem 9 anos de idade e ele estuda numa escola muito boa, escola pública aqui em Brasília. E eles fazem um trabalho muito legal com as crianças com TDAH e transtornos, com autista. Aí a professora falou, Paola, ele tem um problema seríssimo, ele não consegue pegar na tesoura e recortar as bordas, ele não, na hora que ele vai pegar no lápis, ele também não consegue pegar da forma correta no lápis, então a letra dele sai toda trema. Então eu comecei a fazer um trabalho com ele de coordenação motora fina, e ele tem 9 anos de idade. Para essa idade, né, se você observar as crianças da idade dele, já conseguem cortar o papel, já pega direito, já escreve com letra cursiva, e ele não consegue. E ele chora, ele se cobra muito, a autoestima dele é muito baixa, porque ele se compara com as outras crianças. E ele quer fazer, mas ele não consegue. Ele é aquela criança, assim, ele é muito atrapalhado, ele cai muito. Esses dias ele falou bem assim pra mim, né? Paola, eu fui no hospital, você acredita que o ortopedista era o mesmo ortopedista do mês passado? Eu falei, nossa, você já virou até cliente. Então, assim, você vê que ele quer jogar futebol, e o que está ajudando ele muito também, que a mãe colocou ele na natação e no judô. Então, ele está começando a trabalhar essas alterações, e ele está fazendo todo um trabalho com o médico e com a equipe multidisciplinar. Então, isso é muito bacana. Fator genético. O fator genético, assim, ele pode surgir no nascimento ou após, com mutações que afetam genes. Essas condições, no caso, elas são uma herança genética, ok? Quer dizer que ele ganhou de alguém, é uma herança, é como se fosse uma casa. Uma pessoa muito querida sua faleceu e te deixou uma herança, ou pode ser uma coisa muito boa, pode ser uma dívida, aí, né, ou um problema. Então, o que acontece? É uma herança. Quando você pensa em TDAH, como eu já falei na aula anterior, eu falei da minha filha. Quando a minha filha nasceu, ela nasceu com baixo peso, que isso aí né, pode vir trazer uma possibilidade de TDAH, mas a médica falou, que é a mesma médica que me acompanha, a médica da minha filha, desde que me fez o meu diagnóstico, desde os 8 anos de idade. Ela falou, a possibilidade da sua filha ter TDAH é mais genética do que essas questões que aconteceram durante e depois do parto, né? Então, Paola, quais são os sinais precoces que você pode, assim, observar numa criança que tem o TDAH? Gente, o sono da criança é muito tumultuado, ele acorda, ele se mexe, a alimentação, ele come muito rápido, ele não tem paciência nem para comer. Você pode ver que muitas crianças que têm o TDAH têm problema de obesidade. Isso que eu estou falando não quer dizer que todas as crianças tenham, ok? O comportamento dessa criança é inadequado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um aluno que a mãe chegou chorando e me falou assim, Paola, eu tenho muitos sobrinhos, eu tenho muitos irmãos, só que ninguém mais me chama para a festa de aniversário. E o menino dela tem 7 anos de idade, que é essa idade que entrou na escola agora, que tem muita festinha, né? Quem é mãe sabe disso, que é a época que sua vida social, você não tem mais nome, mas eu não só era mais Paola, eu virei a mãe da Anitta. Então, assim, convida a mãe da Anitta para levar a Anitta. Então, é aquela criança, sabe, que ele fura a fila na hora de ir para um brinquedo, ele tem uma possibilidade muito grande de arrumar confusão com outras crianças da festa, ele não tem paciência, eu escuto relatos de mães que falam que a criança vai lá, passa a mão no bolo. Então, assim, essa mãe falou, eu não sou mais convidada. E se eu quiser ir para a festa, eu não posso mais levar ele. Mas como é que eu vou para uma festa de criança e não vou levar meu filho de 7 anos de idade? Aí eu falei, é a hora de você procurar um neurologista.
é a hora de você procurar um apoio, porque ali vai começar um tratamento, vai ter uma psicóloga, se ele vai ver a necessidade de uma fonoaudióloga, que com certeza ele vai precisar, e você vai, né, você vai conseguir para você e para ele uma melhor qualidade de vida. Então, tem muitos fatores que envolvem. O TDAH, ele tem dificuldade. O que afeta? Funções executivas, afeta as funções executivas, a vida acadêmica, afetiva, a vida escolar, que é o baixo rendimento. Qual é o problema do TDAH? Ele não consegue se concentrar. Então, se você não consegue se concentrar na atividade, você não consegue aprender. Não quer dizer que ele tem um QI mais baixo que as outras crianças, não é isso. É uma questão comportamental. Se eu não consigo sentar, se eu não consigo escutar, se eu não consigo realizar uma atividade, então quer dizer que eu não vou ter 100% ou eu vou aprender aquela atividade. Meu cérebro não vai conseguir absorver aquela informação. Gente, vamos dar continuidade nessa aula, na aula 3, ok? Então, até a próxima aula. Muito obrigada!